E aí, pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o primeiro ano de Química 2, apostila 6, capítulo 27, que vai tratar do assunto estequiometria, excesso. Primeiro exercício contextualizado número 6, que diz o seguinte: a aspirina, ácido acetil salicílico, pode ser preparada pela reação do ácido salicílico com o anidrido acético, segundo a reação representada pela equação. Então, ele já deu aqui para a gente e perceba que ela já está balanceada. Considerando que a reação entre 138 gramas de ácido salicílico e 25,5 gramas de anidrido acético ocorre com rendimento de 60%, e sabendo que as massas molares desses compostos são, aí ele já deu aqui as massas, ele pergunta, a massa de aspirina obtida será igual a... Bom, temos que tomar um cuidado aqui, porque ele te deu informações de dois reagentes, né, aqui do ácido salicílico e do anidrido acético, e pediu a aspirina. Se ele deu a massa dos dois, provavelmente um deles está em excesso. E além disso, depois eu tenho um problema aqui de rendimento. Então vamos com calma aqui, fazendo parte a parte. Primeira coisa, eu vou descobrir qual que está em excesso. Então eu vou relacionar os dois reagentes. Sabemos que pela proporção aqui da equação, eu tenho 2 mols do ácido salicílico para 1 mol do anidrido acético. Como ele me deu massa dos dois, e aqui eu tenho mol, uso massa molar. Então, na verdade, eu preciso de 2 vezes 138 para 102 desse. Eu vou escolher um dos dois valores que ele me deu para substituir aqui. No caso, eu vou pegar aqui, ó, 138 do ácido salicílico. Olha só. Dessa segunda linha para a terceira aqui, eu dividi por 2. Então, na verdade, é só eu dividir por 2 aqui, de 102 para x. O que significa esse valor que eu obtive? Para eu consumir todo o meu ácido salicílico, eu preciso de 51 gramas de anidrido. Eu tenho aqui 138 do ácido salicílico e apenas 25,5 do anidrido. Não tenho 51. Significa, então, que o anidrido acético acaba antes do ácido salicílico. Dessa forma, ele é o reagente limitante. É com ele que a gente vai relacionar a aspirina. Então, agora, relacionando com a aspirina, eu tenho 1 mol do anidrido acético para 2 mols de aspirina, conforme aqui o balanceamento. Eu preciso da massa dos dois, então aqui massa molar, 102 gramas, 2 vezes 180. Vou usar o valor aqui do reagente limitante, 25,5, y. De 102 para 25,5, eu divido por 4. Então, aqui, ó, 2 vezes 180 é 360. De 360 para y, eu também divido por 4. Ou seja, o y é 90. Cuidado, porque isso aqui é o rendimento teórico para 100%. Ele falou que o rendimento é 60%, então agora é só descobrir o rendimento, descobrir o valor real obtido. 90 gramas, 100%, Z igual a 60%. Então, o Z vale 54 gramas. Então, na verdade, eu não obtive as 90, mas obtive 54 gramas. Alternativa B. Um exercício aí que mistura dois tipos de problema com estequiometria, mas que com calma a gente consegue fazer. Exercício 7 agora. Também conhecido como gás natural ou gás dos pântanos, o metano é um gás representado pela fórmula química CH4, incolor, de odor fraco, levemente adocicado e altamente inflamável. A equação a seguir representa a combustão completa do metano. Ele deu aqui a equação e já está balanceado, ok? Um carbono, 4 hidrogênios, 4 aqui, 4 oxigênios, 4 oxigênios. Aí ele fala, considere que, então, a bolinha pintada aqui preta é o hidrogênio, bolinha aqui com o X o carbono, bolinha sem nada o oxigênio. Ele fala para a gente, o sistema final, após a reação de combustão completa de 4 gramas de metano em uma câmara de combustão hermeticamente fechada com 32 gramas de gás oxigênio, é corretamente representado pelo modelo esquematizado em... Bom, aqui a gente precisa tomar um cuidado, tá? Porque ele representou as moléculas aqui do que eu tinha, aliás, eu tenho no produto, e aí a gente precisa analisar em qual condição que se encontra conforme o que ele me disse. Para isso, primeiro, eu vou fazer a seguinte análise. Vou ver aqui o que forma aqui nas moléculas. Então,
esse daqui com 3 bolinhas, né? Bolinha sem nada no meio e 2 bolinhas pretas, é H2O, é a nossa molécula de água. Esse daqui, retinho, 2 bolinhas sem nada e uma com X, é o CO2. E o que tem de diferente aqui, além desses, eu tenho aqui, ó, 2 bolinhas sem nada, eu tenho O2. Por que eu não tenho nenhum CH4? Porque possivelmente vai ter sido consumido totalmente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou descobrir quanto que eu vou usar do meu gás oxigênio, se eu vou usar tudo ou não, comparado ao uso do meu metano. A proporção é 1 mol de metano para 2 mols de gás oxigênio. Como eu tenho aqui massa dos dois, a massa do carbono é 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Transformando para massa molar, eu posso falar que 16 gramas do metano vão consumir 2 vezes 32 gramas do O2. 4 gramas, X. De 16 para 4, eu divido por 4. Aqui dá 64. 64 para chegar em X, eu também divido por 2. É por 4. Ou seja, o X vale 16. O que significa esse 16 gramas? Significa que eu consumi 16 gramas do meu oxigênio, quando eu consumo os 4 gramas de metano. Então, eu consumi totalmente o metano, por isso ele não aparece aqui. Agora, eu tenho 32 gramas de oxigênio. Consumi 16, ou seja, eu consumi metade do que eu tinha. Dessa forma, a gente pode pensar o seguinte, pensando lá na lei de Lavoisier. Se metade reagiu e metade ficou sem reagir, o tanto de bolinhas de oxigênio que estão unidas, né, como O2, que é o que está antes, tem que ser igual o tanto de bolinhas que aparece depois nos produtos. Porque metade virou produto e metade continua como reagente. Se a gente analisa aqui, a gente já consegue eliminar os frascos que não têm O2. Então, a gente elimina o frasco A, porque não tem O2, e a gente acabou de descobrir aqui que sobra O2. Ficamos ainda com o frasco B, eliminamos o C e eliminamos o E. Tá? O D e o B ainda têm O2. Vamos contar aqui agora as bolinhas de oxigênio. Olha só, como O2 nós temos aqui, ó, 2, 4, 6, 8 bolinhas de oxigênio, né, para compor o O2, que é reagente. Como produto, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui em D, 8 oxigênios, né, 8 átomos de oxigênio viraram produto e 8 continuam como reagente. É exatamente isso que a gente viu aqui, ó. Metade da massa virou produto, metade continua sem reagir. Dessa forma, a alternativa D é a correta. A B não é porque a quantidade não bate, tá? Eu tenho muito pouco O2 se eu comparo aqui com o tanto que virou o produto, tá certo? Então, alternativa D do nosso exercício 7. Exercício 12 agora. Um dos usos do hidrogênio H2 é como combustível. Sua reação com o oxigênio forma água, como produto único. Num recipiente foram inicialmente colocados 1 mol de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. A reação entre os dois foi provocada por uma faísca elétrica. A alternativa que indica corretamente a quantidade em mol de cada uma das substâncias restantes no recipiente após a reação é. Bom, então ele me deu as quantidades aqui, mas antes eu preciso fazer o balanceamento dessa equação, tá? Fazendo o balanceamento, chegamos nisso. 2H2 mais O2, formando 2 águas. Eu vou descobrir primeiro aqui qual dos dois que está em excesso, ou aqui, no caso, qual que é o limitante. Então, vou comparar H2 com O2. Pela proporção, nós temos 2 mols de H2 para 1 mol de O2. Ele me deu aqui as quantidades em mol, então já fica mais fácil. Se eu uso 1 mol de H2, que foi o que ele me deu, eu uso X de O2. Na verdade, o que eu estou usando de O2 é apenas meio mol. Como ele colocou 1 mol, significa que eu tenho meio mol de excesso de O2. Então, já chegamos aí em duas possibilidades, ou é letra D ou é letra E, meio mol de O2 em excesso. Vou descobrir agora quanto de água eu vou formar. Então, vou usar o meu reagente limitante, que é o H2, porque ele acabou primeiro, e comparar com a água. Então, eu tenho 2 mols de H2 para 2 mols de água.
na verdade, o tanto que ele colocou foi 1 mol de H2, vou formar Y. Como é 2 para 2, aqui vai ser 1 para 1. Y vale 1 mol. Ou seja, quando eu consumo 1 mol de H2, consumo meio mol de O2, formando 1 mol de água. Alternativa D, meio mol que está em excesso, porque eu só usei meio mol, e formei 1 mol de água no produto. Assim, a alternativa D é a nossa alternativa. Por fim, exercício 17. Considere a reação química representada pela seguinte equação. Então, já deu aqui a equação e deu ela balanceada. Aqui, ó, 2F2S3, então, ó, 4 ferros, 4 ferros. 6 enxofres, 6 enxofres. Aqui, 12 Hs, aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3, vezes 4, 12 Hs. E aqui eu tenho 6 com mais 6, 12 oxigênios, 12 oxigênios. Calcule a quantidade em mols de FeOH3 que pode ser produzida a partir de uma mistura que contenha 1 mol de F2S3, 2 mols de água e 3 mols de O2. Bom, ele me deu aqui quantidades variadas de todos os reagentes e pergunta de um certo produto. Preciso ver qual é o reagente limitante dentre os que ele me deu. Se a gente olhar aqui, ó, a proporção correta é 2 desse para 6 de água para 3 de O2. Olhando aqui as quantidades que ele me deu 3 de O2. Se eu fosse usar os 3 mols de O2, eu precisaria ter 2 desse e 6 de água. E não é isso que eu tenho. Então, com isso, eu já elimino o O2. Eu sei que ele não é o limitante. Comparando agora o F2S3 com a água. Para cada 2 do Fe2S3, eu uso 6 águas. Então, aqui a proporção seria aqui de 1 para 3, né? Eu preciso do triplo de moléculas de água. Como eu tenho 1 mol desse, eu precisaria do triplo de água. Então, eu precisaria de 3 mols de água. Mas eu não tenho 3 mols de água. Dessa forma, esse daqui também não está limitando, ele está em excesso. De todos aqui, o único que está limitando é a água. Por quê? Na hora que eu usar os 2 mols de água, eu vou ter usado aí menos que 1 mol desse e menos que 3 mols desse. Então, esses dois aí vão estar em excesso e a água é o nosso reagente limitante. Com isso, é com a água que eu comparo o produto que eu quero. A proporção é 6 mols de água para 4 mols do hidróxido de ferro 3. Como eu tenho aqui, né, então, ó, repetindo a segunda linha, 6 para 4, dados do exercício, eu tenho 2 mols de água, X é o que eu vou formar. De 6 para 2, eu dividi por 3. De 4 para X, eu também divido por 3. Então, podemos deixar aqui como fração ou aproximar para 1,33 mols do FeOH3. Esse é o nosso resultado desejado. Fechamos aqui mais um capítulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.